É bom estar na casa do Senhor, né? Aprender no seu templo. Há uns quase 40 anos atrás, passei por uns problemas sérios aí, de luta, de provações, porque o cristão ele sempre vai passar. Uma hora ou outra ele vai passar. Há uns 40 anos atrás, eu pensei assim, não tem jeito para mim não, Aí me deu vontade de chutar o balde, deu vontade de virar as costas e ir embora. Quase 40 anos atrás. E aí quando foi 2h pouca da manhã, aí Deus me acordou. E eu chorando muito, ajoelhei na cama ali, no chão. Aí eu estava no meu quarto sozinho, eu era solteiro na época. E aí eu peguei uma caneta, uma folha, e o Senhor me deu essa letra, esse hino que eu vou cantar agora. 40 anos atrás. A Paola pregou domingo, eu lembrei disso tudo. Existem causas na nossa vida. Quem aqui já viu aquele filme Limite Vertical? Alguém já viu? Nunca viram? Limite Vertical? É um alpinista que ele vai alcançando aquele limite lá na geleira, e ele começa a lançar aquelas cordas nos lugares mais difíceis, porque se ele não prender a corda lá, ele não consegue subir, ele cai e morre, muito alto. E alguns, eu e outros aqui, Deus leva a gente no limite vertical. Mas ele leva a gente para lá, não é para matar, não é para judiar da gente, não. É para a gente aprender mais dele. Aprender a depender dele, aprender a descansar nele, aprender a confiar nele. Pense no limite vertical. Então teve uma época que o Senhor me levou nesse limite. E eu vou cantar esse hino. Mas tem tanto tempo, então eu vou ver se eu consigo. É um Mi maior, não é? Não é Mi menor, é maior. Não posso negar o meu Jesus. Não posso negar nas provações. No meu barquinho Jesus está e jamais me deixará. As tempestades e os ventos ele irá acalmar. Do outro lado do mar eu verei o meu Senhor de vestes brancas, que lutou por mim e me alcançou com seu puro amor. Do outro lado do mar eu verei o meu Senhor de vestes brancas, que lutou por mim e me amparou com seu puro amor. As lutas aparecem e vêm sufocar. Jesus, do meu lado eu vou passar. As ondas não temerei, porque Jesus está comigo. E no porto o meu barquinho precisa chegar. Do outro lado do mar eu verei o meu Senhor de vestes brancas, que lutou por mim e me amparou com seu puro amor. Do outro lado do mar eu verei o meu Senhor de vestes brancas, que lutou por mim e me amparou com seu puro amor. Não posso negar o meu Jesus.
Não posso negar nas provações. No meu barquinho Jesus está e jamais me deixará. As tempestades e os ventos Ele irá acalmar. Do outro lado do mar eu verei o meu Senhor de vestes brancas, que lutou por mim e me amparou com seu puro amor. Do outro lado do mar eu verei o meu Senhor de vestes brancas, que lutou por mim e nos amparou com o seu puro amor. Eu não sei qual é o limite vertical que você está passando hoje, mas eu já passei por vários. E o Senhor tem me ensinado esses longos anos, Ele tem me ensinado, e eu estou disposto a aprender muito mais ainda com Ele. Sexta-feira aconteceu uma coisa incrível, né? Eu saí lá do serviço 5 horas da tarde, e eu dou carona para o encarregado. E aí tinha um carpinteiro. Eu não gosto muito dele, não. E eu fiz de tudo para não trazer ele. E ele pediu carona. Só faltou eu dizer assim, não vou te levar, não. Porque ele me dá trabalho, eu chamo atenção dele todo dia. Sabe? Um cara voado, esquiva da função. Entendeu como é que é? Eu vou dar carona nesse cara. Depois eu pensei assim, vou levar ele, tá bom. Vai lá, Diego, se arruma lá, vamos embora. Aí foi. Aí nós paramos lá, depois de São Pedro de Aldeia, depois de Casimiro de Abreu, Rio Bonito, aí tem a loja, a Casa do Milho. E como eu sou mineiro, tem tudo de milho lá, papa de milho verde, e pão de milho, e tudo, suco de milho, milkshake de milho, tudo de milho. Aí eu desliguei o carro, fomos lá lanchar, né? Eu pensei assim, estou dando carona para ele, no mínimo ele vai pagar meu lanche. Pensei. Tudo que a gente pensa não acontece. Eu pensei. Nenhum dos dois pagaram o lanche para mim, eu paguei o meu. Ainda trouxe um pão para a gente tomar o café de manhã em casa. Feliz da vida. Quando eu fui ligar o carro não pega. Não pegou o carro. Aí eu pensei assim, foi esse cara que eu trouxe. Foi ele. Maldita hora que eu trouxe esse cara e botei dentro do carro. É ele. A minha vontade era esganar ele. É ele. Aí vira a chave, nada. Nem o painel acendeu. Eu faço a manutenção periodicamente, certo? Para não acontecer isso. Aí eu vou e abro o capô, é a mesma coisa que nada. Tu olha aquele monte de coisa ali, eu falei, não, isso aqui não é comigo, não. Aí eu ligo para a seguradora, irmãos, já estou dentro da mensagem, viu? Aí eu ligo para a seguradora diz assim, aquele robozinho, sabe qual é? Se você é jurídico, digite seu CPF, se não, e se tal, digite no 3. Se é assistência técnica, se é uma pane que deu no motor, digite 5. Aquilo começou a me irritar. E eu querendo falar diretamente com o assistente, nada. Aí liguei de novo, a mesma história. Digite seu CPF, o número da placa do seu carro, e aonde você está. Aí eu olho para o encarregado de mão cruzada assim, olhando para o carro. Falei, e Isaac? Ele falou assim, nós vamos ficar, tá ruim para nós. Eu falei, tá ruim. Aí eu estou procurando o Diego. Falei, cadê o Diego? Não sei não, mestre. Ele me chama, sei não, mestre, o cara sumiu aí. Falei, pronto. Eu estou ali. E já tentando, liguei para a Gisela, falei, não se preocupa comigo não, mas o negócio está feio aqui, aconteceu isso e isso. Fui lá de novo, virei. A vontade é isso aqui que é tacar fogo.
Bater, dar chute. Nós somos gente. Nós somos gente. Não é ou não é? E fiquei ali uns 30 minutos. E estou procurando o Diego. Agora era o carro, o Diego, e ligando para a seguradora, e nada de resolver nada. E eu nervoso. Quase 7 horas da noite, falei, meu Deus, tem misericórdia. Aí fui de novo lá dentro do carro e tentei ligar. Eu lembrei do pastor Eugênio. O pastor Eugênio já deu testemunho, o carro morreu, apagou tudo, e ele orou e começou a expulsar o demônio, não foi? Senhor, expulsa o demônio, Senhor. Demônio, esse diabo, ligou o carro e foi embora, não é isso? Aí eu entrei nessa. Um bom discípulo, né? Entrei nessa. Falei, Senhor, repreendo o demônio. Aí aqui apagou tudo mesmo. Aí eu lascou-se. Aí eu falei, Senhor, não tem jeito não. Eu estou perdido aqui. Aí saí, bati a porta. Fui de novo para a seguradora. A mesma história. Aí eu não desliguei e ficou aquele troço chamando e falando dentro daqui. Ligue 3, aperta o 3, digita isso. Quase quebrando o celular também, agitado. Daí a 30 minutos chega o Diego. Chega o Diego com 2 homens, com aquela roupa escrito Bateria Moura. O Diego chegou assim e falou assim, você estava preocupado comigo, né, mestre? Falei, sim. Eu estava procurando socorro. Eu andei por essa rua tudo aí, não encontrei ninguém, mas esse carro aqui estava passando ali na rua, na avenida, eu fiz ele parar. E ele parou e disse que não ia socorrer. Eu falei, tu vai socorrer sim, vai lá socorrer lá, meu amigo. Quando eu vi aquela roupa escrito Moura, eu falei, poxa, vê o preço da bateria aí, eu pago agora, não sei o que. Ele falou assim, não, eu não tenho bateria para vender não. Eu trabalho numa loja que vende bateria, e nós fomos em Casimiro levar bateria lá para outra loja, e vocês deram sorte que eu estou passando por aqui. Eu vou dar uma chupeta no seu carro aí. Aí deu a chupeta lá, aí eu virei, o carro pegou. Aí ele disse assim, a bateria. Eu falei, eu sei, mas eu vou comprar bateria Moura. Eu falei com o Diego, nunca mais eu vou te deixar para trás. Você vai ser o cara que está sempre de carona comigo. Irmãos, a gente precisa aprender. Os caras eram do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, não era? Eles eram do Rio de Janeiro. E uma coisa interessante é que ele foi proativo. Enquanto eu estava ali, ele estava procurando socorro. E dentro do carro ele disse assim, ô mestre, dá glórias a Deus, porque foi Deus. Eu falei, então é sim. E ali eu passei a pregar para o Diego. Falei, Diego, você precisa se converter, Diego. Mas antes eu não queria ver ele dentro do meu carro, de jeito nenhum. Nosso carro, que a gente não tem nada, né? Então, na realidade, o que eu quero dizer para os irmãos? Que Deus, ele faz tantas coisas. Deus trabalha no improvável. É no improvável. Leonardo e Ronaldo, que são os caras do jaleco da Moura. Eu falei, quanto é pelo seu serviço? Ele, nada. Eu falei, mas eu vou orar por vocês. Botei a mão na cabeça dele lá. Eu estou feliz, o carro está ligado, então vamos orar, ué. Aí a gente faz tudo agora, né? Mas antes que isso aconteça, a gente chora. A gente reclama, a gente murmura. Porque a gente não quer que aconteça na nossa vida o dia mal. Mas o dia mal sempre vem. Por isso que a gente tem que estar preparado para o dia mal. O dia mal não é aquele dia mal de derrota, não. É o dia que você não se programou, igual a Paola pregou aqui domingo passado. É aquilo que você não se programou para passar. Quem é que vai se programar para passar em tempestade, irmãos? Se você for programar para passar em tempestade, você fica dentro de casa, fecha lá a porta do seu carro, do seu quarto, liga o ar-condicionado e fica lá, ué. Mas nós somos gente. Deus quer que a gente passe por isso. Como foi pregado aqui domingo passado, Deus quer te levar lá.
Ele não fez plano para você ir lá, você não fez plano para ir lá, mas está nos planos de Deus você ir, está nos planos de Deus você passar, o limite vertical está aí. E esse hino que Deus me deu, eu chorei muito, igual chorei aqui cantando. Porque quantas vezes vem na nossa mente pensando que a gente tem que sair fora, abandonar tudo, não vem? Não passa isso na nossa cabeça? Nós somos gente, irmão. Até os bichos, os animais irracionais já passam por isso. Imagina nós, que somos inteligentes, temos a mente de Cristo. E Paulo diz lá para Onésimo, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: Tíquico, cumpre o ministério que Deus te chamou, faça bem, seja útil. Então nós precisamos desenvolver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O que Deus colocou na sua mão que você precisa desenvolver? Talvez falta o limite vertical para você passar, para você desenvolver bem. Porque o investimento de Deus é muito sério na nossa vida, irmãos. O investimento dele é muito alto. Custou o sangue dele, custou a morte dele, e ele investe em nossa vida. E ele investe na nossa vida, não é qualquer investimento não é qualquer coisa não. Então a gente tem que passar pelo limite vertical, tem que passar pelas ondas, tem que passar pelos momentos difíceis, pelas tempestades, é no deserto. Mas lá na frente, o Senhor dá glórias, a gente dá glórias ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas já está dentro da nossa mensagem de hoje. Eu relutei muito para falar sobre o que eu vou ler aqui. Eu relutei muito, falei, não vou falar sobre isso aqui não. Não vou não. Aí corri para um lado, corri para o outro, caí aqui de novo. Então aqui estou eu, então vamos nessa. Mateus capítulo 14, versículo 13 até o versículo 21. É muito simples essa palavra. Ela é tão simples que por ela só ela já explica tudo sobre nossas vidas. Seria bom fechar e ir embora, porque ela já diz tudo, né? Diz assim, ó. Mateus capítulo 14, versículo 13 até o 21. Na King James diz assim, ó. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Em particular, para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: o povo não precisa ir embora. Grave isso aí. O povo não precisa ir embora. Dai-lhes vós mesmo algo para comer. Ao que eles replicaram: tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhe disse: tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes serviram às multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestas, cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Parece que não, mas tudo está no controle do Senhor.
Sabe qual é o título dessa palavra de hoje? O deserto suportável. Quando é que o deserto se torna suportável? Aquilo que você consegue suportar é quando você tem a certeza de que Deus está com você. Aí o deserto, ele é suportável. O interessante é que você passando no deserto sem uma ordem, sem uma direção, talvez ele não seja suportável, porque você procurou esse deserto. Mas mesmo assim, Deus de longe, ele está olhando, ele está cuidando, ele está arrumando as provisões e tal. Mas quando ele vai para o deserto, a multidão o segue. Mesmo Jesus lá no deserto, ele estava triste, a alma dele estava abatida, porque ele soube da notícia que João Batista foi morto, decapitado. Primo dele, e ele sai dali no sentido de solitude. Ele passa a ficar sozinho lá no deserto. É ali que eu vou ficar, ali que eu vou orar, ali que eu vou buscar o meu pai. Ele não convidou ninguém, ele foi para o deserto. Cerca de 8 quilômetros afastado da cidade. Um lugar onde não tinha nada para comprar, um lugar onde não tinha nada para viver, não tinha cama, não tinha lugar para descansar, não tinha nada. Ele foi para lá. A multidão conseguiu e quis isso, recebeu aquela força e foram a caminho atrás de Jesus lá no deserto. E foram. E Jesus, tendo compaixão daquela multidão, os curou alguns doentes. Mais tarde os discípulos chegaram lá e se assustaram com aquela grande multidão. Jesus ali ensinando, Jesus ali fazendo a obra, mesmo com o coração batido, triste, porque ele também foi homem, 100% homem, 100% Deus, sentindo as mesmas paixões que nós, tristeza, alegria, aborrecimentos. E ele tem compaixão da multidão, e mesmo naquele cenário que não era favorável, Jesus vai e cura os doentes, cura os enfermos. Ele passa a dar alegria àquele povo, ele passa a suprir a necessidade daquele povo, da doença, da escassez, dos momentos que ele estava passando. Jesus ali acalma, ele dá, ele direciona, ele cura. Mais tarde os seus discípulos chegam lá e vê aquele cenário, aquela grande multidão, e alguns deles chegam para Jesus e falam assim: olha, despede essa multidão, Senhor, já está tarde. Eles vão sair daqui e vão desfalecer, eles vão morrer. Se eu estivesse lá, eu faria o mesmo. Se eu estivesse lá, eu falaria a mesma coisa. Despede, Senhor. Sabe por quê? Vai morrer todo mundo. A culpa vai cair nas suas costas. A responsabilidade é sua. Despede essa multidão aí. E Jesus diz assim: olha, vocês estão preocupados? Dá a eles de comer. E Jesus diz assim: a multidão não vai embora. Deus te colocou num direcionamento, segue. Deus te colocou no itinerário, segue. Não sai do curso, da visão de Deus. Não vai embora, porque alguma coisa Deus vai fazer. Algo extraordinário vai acontecer nesse caminho, nessa visão, mesmo no deserto. Você acreditando que não vai acontecer nada, mesmo acreditando que vai morrer, mesmo acreditando que vai faltar tudo amanhã, mesmo acreditando que vai faltar, que não vai ter isso, não vai ter mais nada, que acabou tudo, que o cenário virou cinza. Deus vai fazer algo extraordinário, porque Ele é Deus. A gente não conhece a mente dele, não. Nós temos a mente dele. O caminho do Senhor é muito mais alto que os nossos. Os pensamentos dele é muito mais alto do que os nossos. E quem somos nós para conhecer os caminhos e os pensamentos do Senhor? Essa multidão não vai embora. O que o Senhor quis dizer? Eles vão ver, além dos milagres, eles vão ver coisa extraordinária. Se você for embora, você sai da presença do Senhor, e saindo da presença do Senhor, você não vê nada, tu fica cego. E se aquela multidão sair dali, realmente ia morrer.
Mas com Jesus você não morre. Com Jesus você tem vida, vida com abundância. Com Jesus você tem saúde. Com Jesus você tem a mente. Com o Senhor você pode descansar. Com o Senhor Ele vira, Ele muda o cenário. Hoje está de uma forma, mas amanhã pode ser outra. Não é como eu quero, não é como eu planejei, mas é como está na mente e no coração do Senhor. A gente pensa que tudo tem que ser do nosso jeito. A gente pensa que tudo tem que ser do jeito que eu planejei, da maneira que eu escrevi, da maneira que eu arquitetei. Não, não é desse jeito não. Eu aprendi a descansar no Senhor um pouquinho assim. Eu preciso aprender muito mais. O mais interessante é que em vós, em mim, em vocês, começou uma boa obra, irmãos. E essa boa obra, ela há de aperfeiçoar as nossas vidas até o dia da volta de Cristo. O Senhor diz assim, para nós hoje, por que nós estamos preocupados? Sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. E Jesus chegou para os discípulos e falou assim, vocês estão tão preocupados com isso? Então dá comida para eles. Eles devem dar uma cotovelada no outro, sim, sabe de nada. O que nós temos aqui é só 2 peixinhos, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Mal dá para uma pessoa comer. Certo não? Aí Jesus olhou assim, é mesmo? Mateus, irmãos, ele resume. Mateus, ele escreve uma história que já aconteceu, certo? Por isso que ele resume assim. Ele conta uma história que já aconteceu. Ele conta a história do passado, que é para as pessoas memorizarem. O que vocês têm aí? A gente tem 2 peixinhos, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Trago aqui a mim. E cesto, irmão, naquela época, era tipo uma madeira e tipo uma folha pequena, onde as pessoas iam no mercado, nos lugares lá. Mercado naquela época não tinha, onde as pessoas iam comprar alguma coisa para casa. Então era uma pequena bolsa feita de madeira. E Jesus providenciou tudo. E disse para os seus discípulos, dá a eles de comer. Mas como nós vamos dar a eles de comer se a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos? O que você tem para oferecer para Jesus hoje, para Ele fazer o grande milagre na sua vida? O que você tem para apresentar para Ele fazer o grande milagre que você precisa na sua vida? É a falta de fé? É a confiança? É descansar no Senhor? É orar mais? É deixar de murmurar e reclamar? O que você precisa apresentar para o Senhor hoje, para Ele fazer o grande milagre que você precisa? E Ele vai e faz assim, e daí? Os 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E ajuntou 12 cestos. E os discípulos deram de comer mesmo, porque eles foram responsáveis para distribuir todos os alimentos para aquela multidão. E desses alimentos ainda sobraram 12 cestos cheios. E a Bíblia diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Mas que milagre é esse? O Senhor sabe do que você precisa, do que eu preciso. Ele sabe de todas as coisas. Quantos planos eu já fiz na minha vida e não consegui realizar nenhum deles, porque eu arquitetei. Eu fiquei quase 5 anos devendo um imposto lá de casa, porque estava no meu nome, aquele carnezinho. Deus fechou todas as portas, não abriu nenhuma delas. Eu fiquei quase 5 anos. O meu nome foi para a dívida ativa da União aí. E pagando a casa, a Gisela, Deus usou a Gisela e ela, através dela, ela fazia compra, pagava as contas todas. E pagava a casa. E nunca faltou nada. E o Senhor me colocou lá no canto, lá, tu vai ficar aí sem ganhar nada, para mostrar que eu sou Deus.
E eu fiquei ali 5 anos. Quando meu nome foi para a dívida ativa, que eu recebi a carta, falei, agora está ruim. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá e negociei, Deus abriu a janela do céu. Eu paguei tudo de uma vez só. Porque Deus tem que nos ensinar. Ele te leva no limite vertical para mostrar que Ele é Deus. Às vezes só tem um ganchinho lá para o alpinista pegar, para subir, e ele precisa confiar naquele ganchinho, porque é ali que ele tem a pega para jogar a perna para o outro lado. É nessa pega que Deus vai deixar, é ali que você precisa confiar, você não pode esmorecer, é ali que você precisa ir, você tem que ir lá em cima. Deus mostrou que o seu itinerário é lá. E por que você olha para a circunstância? Por que você olha para baixo, e olha para a dificuldade, e olha para o medo, e você estremece, que é só você que consegue, que é só você que consegue fazer as coisas. Eu tenho 5 pães, eu tenho 2 peixinhos, eu tenho, mas essa turma não tem. E Jesus disse, muito bem, me dá para cá, porque o que você não pode fazer, eu faço, e Deus fez, alegrou o coração de todos. É o que Deus quer fazer em nossas vidas. Ele quer prover aquilo que precisa na sua vida. Ele quer te levar no deserto, porque lá no deserto você vai ver milagre, é no deserto que você vai ver Deus operar, é no deserto que você vai saber descansar, é no deserto que você vai aprender a obedecer, é no deserto que você vai aprender a confiar em Deus, é lá no deserto onde não tem água, Deus faz nascer, aonde não tem alimento, Ele faz multiplicar, porque Ele é Deus. E por que, irmãos? E por que nós passamos por isso? Porque nós somos gente, e às vezes nós ficamos cegos, e Deus está fazendo tantas coisas em nossa volta, não tem ninguém morrendo, está todo mundo louvando, engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é Deus, Ele é tudo em nossas vidas. E Deus, Jesus, Ele sabe do que nós passamos, Ele sabe do milagre que precisa ser feito em sua vida. Mas o necessário é você apresentar para Ele. O que você tem para apresentar para o Senhor hoje? Qual é o deserto que você está passando hoje e que você precisa ver o milagre dele? Uma vez, a Gisela falou assim, liga para todos os seus amigos, que alguns aí vão te chamar para trabalhar. Eu falei, tá bom. Liguei para mais de 15 e todos esqueceram de mim. Já viu aquele filme, Esqueceram de Mim? Todos esqueceram de mim, só que eu não era igual aquele menino não, de arrumar bagunça não, mas dá vontade. Ninguém me ligou. Aí eu fiquei sentado assim no quintal, falei, tá ruim para mim. O Pietro olhou para mim, você está triste, vovô? Não, estou alegre. Tá nada, você está triste. Fala com Jesus que Ele te ouve. Ele tinha 6 anos na época. Eu falei, tá certo. Falar com Jesus que Ele me ouve. Mas eu já falei tantas vezes, eu acho que Ele não está... Eu pensando, eu já falei tantas vezes, eu acho que Ele não está ouvindo, não. Eu pensei nisso. Irmãos, nós somos gente. Certo? A gente precisa ter essa clareza disso. Agora, não é por causa disso que eu vou descansar. Não, eu tenho que brigar, eu tenho que lutar. Eu tenho que defender os princípios de Deus na minha vida. Eu tenho que virar de um lado avesso e saber que Deus tem um plano na vida do Diego, que na proatividade ele foi lá, buscou os caras lá e deram chupeta lá na bateria. Eu preciso acreditar que Deus salva pessoas. Eu preciso acreditar que a igreja é do Senhor. Eu preciso acreditar que quem me sustenta é o Senhor, não é meu emprego, não é a empresa que eu trabalho, é o Senhor que sustenta. Eu preciso acreditar nisso. Porque Paulo não nasceu sabendo disso, porque ele disse lá em Filipenses, eu aprendi a me contentar com pouco ou com muito. Eu aprendi. É porque ele não tinha aprendido ainda, amém? Nós precisamos entrar nesse caminho aí, irmãos.
A multidão está aí. A nossa responsabilidade, a responsabilidade da igreja é distribuir o cesto cheio para essa multidão que estão aí, precisando do evangelho puro, o evangelho genuíno, o evangelho de boas obras, o evangelho daquele que Jesus veio, se estabeleceu aqui na terra e se manifestou a todos nós através da graça. É um povo seu, escolhido, especial, zeloso de boas obras. É esse povo que precisa ter a determinação do Senhor em nossas vidas para pregar o evangelho, para ajudar a fazer, para fazer a obra, amar. E quando Cristo e a sua palavra se retiram, qual é o melhor para nós? Cristo e a palavra está nele. Quando Jesus Cristo se retira, ou você vai junto com ele, ou você fica ali e morre. A multidão fez isso, ele viu que Jesus foi para lá, a multidão foi. É ali que tem vida, é ali que tem a palavra, então eu quero ir para lá. E eles foram para lá e foram abençoados. Então, quando Jesus se retira, qual é o melhor para nós? É segui-lo. É o que nós estamos fazendo. Independente do que nós estamos passando ou vamos passar. Mas o Senhor é que sustenta, o Senhor é que livra, o Senhor é que faz. O Senhor é que faz. O Senhor é que faz tudo em nossas vidas. Por que Ele permite essas coisas em nossa vida? Eu estou procurando saber por quê. Mas um pouquinho eu posso saber. É para você ter mais contato com Ele, ter mais maturidade, aprender mais. Ele já me levou no limite vertical. Por isso que eu cantei aqui chorando. Não gosto nem de lembrar. É Deus quem dá a bênção. Lancemos o que temos. Lancemos nas mãos do Senhor o que temos. O que é que nós temos que nós precisamos lançar na mão do Senhor para que o milagre possa acontecer em nossas vidas? O que é que nós temos? É aquilo que você tem e que você não pode fazer conta dele. É aquilo que você tem, mas não é de uso próprio seu. O que é que vocês têm aí? Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Tragam aqui e deposita nas mãos do Senhor. Você pode reter. Eles poderiam dizer, ó, nós temos aqui 5 pães, 2 peixinhos, que é para o nosso alimento, simplesmente. Mas entregaram a Jesus, fizeram uma coisa boa. E a palavra do Senhor liberada para eles, vocês vão alimentar. Alimenta essa multidão aí. E eles fizeram isso depois da multiplicação. Jesus busca a solitude, um tempo a sós, um tempo para orar e refletir. Então Jesus, ele sai dali, vai ter um tempo para orar, um tempo para refletir sozinho. Seu primo já estava morto, mas a multidão não deixou ele em paz, não. Existia uma necessidade naquele povo, várias pessoas doentes, e Jesus teve compaixão e curou os enfermos. A multidão caminha cerca de 8 quilômetros para o deserto, até se encontrar com Cristo. Era alta primavera. A alta primavera entre fevereiro, nessa época, na Palestina, e a relva, a grama crescia, formosa. Um lugar apropriado, um lugar propício, em que todo mundo sentou. E Jesus, ele fez a prática, ensinou, curou os enfermos, e ainda deu comida para eles. Deus, ele cuida de nós. Deus, ele cuida da sua família. Deus, ele cuida do seu filho, da sua filha, dos nossos filhos. Um dia desse, meu coração partiu quando a Samara disse para mim, pai, eu estou passando um problema muito sério aqui. Da enfermidade assim. Falei, eita, e agora? O que eu posso fazer? Está precisando de dinheiro? Não, não é dinheiro. O que você está precisando? Pai, não sei. Uma enfermidade no estômago, o negócio começa a queimar tudo, e está ruim para o meu lado, e ela chorando e tal, e ela distante lá em Portugal. Só resta orar. Falei, Senhor, tem misericórdia. Logo ela ligou para uma amiga, a amiga ligou para o hospital, deu o número, porque lá é assim, é por número. Aí você liga para o hospital,
Você tem a triagem com a enfermeira e ela diz o que você precisa fazer e o que não, antes de chegar no médico. A enfermeira falou assim, não, isso aí é caso de médico, pode vir aqui. Chegou lá, a doutora atendeu ela muito bem e está aí bem, de saúde, está bem, graças a Deus. Ele cuida. Ele cuida. Jesus se coloca entre a multidão como pai, no meio de sua família. E Jesus está ali como pai no meio da sua família. A multidão está ali, Jesus está ali no meio, curando os enfermos, doentes, explicando a palavra, ensinando. E houve a necessidade maior. Qual foi a necessidade maior ali? Alimentação. Os discípulos agiram correto, agiram racionalmente. Falei, Senhor, se o Senhor não for fazer nada, despede, porque se eles tiverem dinheiro eles vão comer, porque se não tiver vai morrer pelo caminho afora. Se o Senhor não for fazer nada, despede essa multidão. Mas os discípulos não sabiam o que estava no coração de Jesus, e nem nós sabemos. E Jesus ali ora, pega o pão, pega os peixinhos, deu graças ao Senhor, ao Pai, abençoou e distribuiu. Pega 12 cestos aí, e foi só multiplicando, e aquela multidão foi se alimentando. Nós precisamos do milagre do Senhor, não precisa? Qual é a nossa área que precisa do milagre? Levanta a mão, quem precisa do milagre do Senhor, levanta a mão. Agora, nesta noite, apresenta para o Senhor, apresenta para o Senhor o mínimo, talvez o que você não tem nada, apresenta para Ele, porque o nada para o Senhor é muito, Ele pode fazer muito no nada. Apresenta para Ele nesta noite, e Ele vai conceder o desejo do seu coração, pois deseja apresentá-la de modo que as pessoas, ao gravar as memórias. Jesus estava revelando ao povo que assim como o Pai libertou seu povo do cativeiro e os libertou no deserto, Jesus estava no meio do seu povo para salvar, curar e alimentar. Cesta se refere a uma pequena cesta de vime, de madeira, ou folhas de palma, usada para compras domésticas. A bênção não acontece por ser costume, mas por meio de Jesus. A fórmula é preenchida com um novo conteúdo. A fórmula estava ali, mas o conteúdo ele foi preenchido pela presença do Senhor. Não é pela fórmula, não é pelas regras, mas Deus muda tudo para alcançar o que você precisa. Nós somos gente, nós somos sujeitos a palavras, obras e pensamentos ruins, mas Deus ele direciona a nossa vida. Deus direciona. Eu não vou contar muitas experiências não, mas já passei por muitas. E cada uma delas foi choro e mais choro. Choros e mais choros. E o Senhor me levou lá. Os discípulos cresceram na presença do Senhor, porque dali para frente, nunca mais eles sabiam de que Jesus era capaz de fazer. O Senhor muda cenário. O Senhor reverte todas as coisas ruins em coisas boas. Eu não pensava estar trabalhando na Carioca Engenharia, não. Eu fui convidado a trabalhar lá. Amém? Alguém me convidou e eu aceitei. E eu falei aqui. Teve um domingo aqui, o pastor aqui falou, irmãos, vamos levantar oferta, o pessoal do instrumento, as coisas aqui e tal. E eu pensei assim, Senhor, eu queria dar uma oferta, mas eu não tenho condições de dar. Não vou dar não. Sentado ali, só pensando com o Senhor, só pensando, não vou dar não tenho condições de dar. Vou dar nada? Vou não tenho condições de dar. E fui trabalhar, na segunda fui trabalhar. Quando eu cheguei lá em Itaipava, o gerente me chamou, e falou, Maurício, vamos ali no container, no escritório, para a gente conversar. Aí eu pensei, pronto,
Já pensei aquilo no coração, agora Deus vai me tirar isso tudo aqui. A gente pensa nisso, né? Agora Deus vai me tirar tudo isso. Aí eu já comecei a entrar, falei, Senhor, me perdoa aquilo que eu falei, que eu pensei lá, me perdoe, Senhor, tem misericórdia. E aí começa a coçar a cabeça, o cabelo começa a cair mais ainda, daqui a pouco não tem nem de um lado, nem do outro. Aí quando eu cheguei lá no escritório, eu falei assim, não, é porque eu recebi um e-mail aqui, uma ordem do escritório, para aumentar o seu salário 25%. Aí eu fui no cantinho lá, claro, né? Eu tenho meu canto. Você precisa ter um canto para você reservado, para você orar com o Senhor secretamente, amém? Ali você pede perdão, ali você chora, ali você fala, você é livre para chorar, espernear, Senhor, não estou aguentando mais, tem miséria. É ali naquele, procura um canto. Lá eu tenho, todo lugar que eu vou tem um canto. Lá eu tinha um canto lá, onde tinha hora pro nobis. Aí eu aproveitava o útil e o agradável, eu orava e comia 4 folhinhas e vinha, ficava bem. Aí eu fui lá, orei, pedi perdão ao Senhor. E estou dando oferta. Amém? O Senhor deu, mas o Senhor está dando oferta. Deveria dar mais. Né? Deveria ter dado mais. Mas eu estou dando oferta todo mês. Deus abençoe, querido. Amém. Que essa palavra, simples, mas é uma lição de vida para nós. Os discípulos estavam olhando de uma maneira, Jesus estava olhando de outra. A gente nunca vai entender o pensamento do Senhor e nunca Ele vai revelar para nós por que a gente está passando isso, ou por que vai passar. Não, Ele não faz. Ele não é obrigado a fazer isso. Ele não é obrigado a fazer isso. O profeta Ágabo chega lá para... Quem é o dono desse avental? Quem é o dono dessa roupa? Alguém levanta, é de Paulo. Ah, sim. Então o Senhor está me revelando que quem é o dono dessa roupa aqui vai morrer em Jerusalém. E Paulo diz, sou eu mesmo. Vou morrer? Vou. Vai. E aí o pessoal começa a beijar o rosto de Paulo e começa a abraçá-lo e dizendo, fica aqui conosco, Paulo. Não vai não, Paulo, fica aqui. Eu tenho que ir. É diferente. A gente não está nesse nível, não. Nós não estamos nesse nível, não. Mas Deus cuida da gente, amém? Amém. Se desespere não, querido. Não se desespere não, porque o choro ele dura uma noite. A alegria ela vem pela manhã. Você não sabe qual é o plano de Deus para a sua vida, não. Você não sabe. Você não sabe o que Deus arquitetou para a sua vida amanhã. E nem agora você sabe. Então descansa no Senhor, procura descansar. Deixa para Ele. Senhor, está em tuas mãos. Descansa nele. Amém? Descansa nele. Deixa Deus trabalhar. Não impede o Senhor de trabalhar na sua vida, não. Entrega para Ele o mínimo que você tem. É 5 pães? É 2 peixinhos? Toma. Não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor pediu, está aí. E vira as costas. O que você não tem condição de fazer, entrega para o Senhor, porque Ele vai fazer. E Ele fez o milagre, aquilo que você não consegue fazer, Ele fez. Alguém aqui deixou de almoçar hoje? Não, porque o Senhor sustenta. Não é você que sustenta nada, não. É o Senhor que sustenta. É o Senhor que sustenta. O Senhor já falou isso comigo mais de 1000 vezes. E eu sempre pedindo uma palavra ao Senhor. Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra. Quem te sustenta sou eu. Já não te falei que quem te sustenta é você? Sou eu. Eu fiquei 5 anos sem receber nada. Deus fechou a porta e Deus usou ela para sustentar a casa sozinha. Eu aprendi. Não é você. Fica de molho aí. Você está muito orgulhoso. Fica de molho aí. Eu aprendi essa fase. Hoje, oxalá que ela ganha 10 vezes mais que eu e continue sustentando. Esse é o nosso Deus. É uma palavra simples, amém, irmãos? Mas é uma palavra de encorajamento. Onésimo foi aquele que era inútil e passou a ser útil para Paulo e seguiu ele na jornada na igreja de Éfeso. Todos tiveram seus problemas. E Paulo estava preso, e quando escreveu lá Colossenses, para a igreja de Colosso, ele estava preso.
eu estou preso aqui, mas eu quero que vocês animem fulano, o Tíquico, Onésimo, a vocês, a Aristarco e tal. Eu me alegro porque vocês estão desenvolvendo o ministério do Senhor na vida de vocês. A igreja do Senhor é essa, não pode parar. A igreja do Senhor tem que marchar com fé. A gente marcha pela fé. Deus aplica essa palavra em nossos corações. Deus abençoe, em nome de Jesus.